imagino a realização de ter um negócio que faz parte do momento mais feliz da vida de uma pessoa, ou um dos momentos mais felizes. Certeza. Porque imagina, né? Você tem um negócio Funerária. funerário. É um papel social, alguém Muito tem que importante, fazer isso, é sim, muito sim, importante, tem que fazer. Mas Sim. só pega a gente triste. Não é? Tá todo mundo desanimado. E não só isso, vários outros negócios. Agora, casar a pessoa, ver aquela celebração toda. E é o extremo direto mesmo, mas de muita responsabilidade, porque também pega a pessoa num momento Verdade. emocional Sim, delicado. Não pode Ela errar. tá sensível. Ela Exatamente. tá sensível à qualidade. Em momentos delicados e emocionais, você tem que ser muito cuidadoso, muito criterioso, porque o dia não volta. Então, o que pega não é o quanto você investe. É o tempo que você investe, porque esse é o nosso recurso limitante, tempo. Boa. Se você erra com o tempo dos outros, você errou tudo. Exato. Uau. É. Tá bom pra você já começar Pronto. com os dois Já pés na faz porta? esse corte assim? aí. Pronto. Ó, vamos começar do começo. Ok. Como começou? Bom, a gente está fazendo este ano 30 anos de carreira. Nossa. Então, vamos lá. Eu vou fazer 30 em Cuiabá. 50. 30 em Cuiabá. Eu vou fazer 50 anos. Quando eu estava com 19 para 20, eu tocava na Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso. E as pessoas procuravam a gente, tipo, ponto a ponto. Clientes iam lá, que não eram clientes, eram pessoas com vontade de casar, procurando músicos para contratar a granel. Olha, eu queria um violinista, você conhece um cara que toca piano, uma pessoa que canta. Isso dava muito trabalho para o cliente. O cliente meio que entrava numa gincana de montar o próprio grupo. E aí, um ou outro tinha um pouco mais de iniciativa como empreendedor e organizava isso. Mas ainda era muito desorganizado. E eu sempre digo que se você bobear, isso acontece até hoje. A gente decidiu, naquele momento, organizar uma equipe, treinar uma equipe, criar uma cultura empresarial nessa equipe. E começamos a desenvolver o projeto já com a equipe pronta. Então, o cliente chegava, customizava dentro do que a gente tinha para oferecer, e era bastante coisa, e a gente montava a orquestra, o coral, para se apresentar nesses eventos. E quando você fala na orquestra e o coral, você fala no princípio do evento, onde tudo é mais importante porque a experiência está começando para essas pessoas. Então, não tem ainda a interferência do álcool, né? Porque a festa já tem a interferência do álcool, onde dilui a capacidade das pessoas perceber qualidade. Sim. Tanto é que você não pode beber e dirigir. Você Sim. perde suas percepções. O quando nível de bebe. exigência do cara também, se você tocar boate azul... Até tudo- gosta. Ele fica até bravo se Animado. você tocar música boa. Porém, na cerimônia é o contrário. Na cerimônia, você tem que tocar música boa por várias razões. Eu vou elencar pelo menos 3. Primeiro, porque é para Deus. Verdade. Então, você está dedicando, você está oferecendo a Deus aquele... Tanto é que a maioria das vezes é na igreja. Uma celebração Como o religiosa. seu, o do Gilberto também foram na igreja. Então, primeiro, ninguém bebe dentro da igreja. Então, a primeira oferta que você está fazendo é a Deus. Se você não tiver Deus, você nem vai ficar casado. Verdade. Ponto 2, é para os seus filhos. No futuro, você vai ter filhos e você vai desejar que eles repitam o seu processo. Então, você está fazendo um legado. Né? Então, é bom usar música mais clássica. Quando eu falo clássico, é uma música que tenha uma certa perenidade. Sim. Não é música erudita, mas é uma música que tenha uma temporal, qualidade né? para que ela fique atemporal. Terceiro, porque não tem álcool. Então, ninguém diluiu as percepções e você não vai emocionar uma pessoa que não seja com qualidade. Verdade. Porque com álcool fica mais fácil. A pessoa vai rebolar, a pessoa vai dançar, você vai escurecer as luzes. Porém, na igreja você emociona de um jeito mais legítimo. Aí o convidado sai da igreja emocionado, encantado, porque sentiu a essência do casal em forma de música. Sim. E aí ele é muito mais tolerante na festa. Então eu sempre digo isso, emocione o seu convidado na cerimônia, fica mais fácil fazer a festa, porque ele vê com olhos de tolerância. Tipo a avó vendo o neto, você já viu? É olho de tolerância, né? Ela não consegue ver defeito. Não. Então quando você ama alguma coisa, você não vê com os olhos dos olhos. Deixa o menino. Quando você ama alguma coisa, você não vê com os olhos dos olhos. Na verdade, a gente não vê com os olhos dos olhos. A gente vê com os olhos da empatia ou da antipatia. Se eu tenho empatia, eu procuro as qualidades. Se eu tenho antipatia, eu vou focar nos defeitos. E tudo tem qualidades e defeitos, uma festa também. Então depende de como a gente vê. Né? Então, se você faz uma cerimônia bem feita, tudo fica facilitado. Você matou a pau aí, esse negócio de antipatia e empatia. Ontem eu fui num negócio, eu acho que eu já estava com antipatia e eu comecei a reparar os defeitos. E aí a Aline falou, você pegou birra, foi isso. É isso. E aí eu falei, não, Um ranço, né? não é, eu estou observando tecnicamente. Falei,
Você pegou birra. É isso aí. E você vê que o tempo é tão importante que se alguém, por exemplo, eu marco uma reunião com você e você atrasa comigo, eu já começo a minha antipatia antes de começar a conversar com você. Já começa a julgar ela ali. Tá vendo como o tempo é o recurso limitante? É a coisa mais importante que a gente tem, é o tempo, porque ele não volta. Então ele tem que ser celebrado, ele tem que ser comemorado. De lembrar, de junto, memorar, de lembrar. Uma coisa comemorada é uma coisa feita junto. Lembrar e junto é mais junto. gostoso. Exatamente. Excelente. E 30 anos 30 anos. Comemorando, exatamente. E aí começamos há 30 anos organizando essa equipe, o negócio foi crescendo. Começou na casa da minha mãe, pequenininho. Minha mãe emprestou um cômodo e a gente não tinha ar-condicionado, não tinha estrutura. E foi sem estrutura mesmo, mas foi fazendo e rapidamente melhorando. Uma história de empreendedorismo raiz, né? Onde eu comprava caixa de bombom e levava nas igrejas para as secretárias me passarem o telefone das noivas, porque era um procedimento proibido. Instagram. O padre não deixava, não existia rede social, nada disso, né? No máximo devia ter, acho que o IRC, alguma coisa muito antiga. E aí a gente ia com caixa de bombom, eu ia, né? Porque eu sou o irmão mais velho, sempre tive esse lado empreendedor. E levava uma caixa de bombom e meio que, entre aspas, subornava as secretárias para elas... Incentivava. Prospecção mesmo, né? Olha, eu sei que o padre não deixa, mas se você me deixar comigo 10 minutinhos, essa agenda rapidinho, eu te dou essa caixa de bombom aqui. Eu lembro a caixa de bombom azul, né? Da marca que você já lembrou qual que é. E ela falava, tá bom, fica com 10 minutos, mas se o padre voltar, você devolve a agenda. E eu rapidinho copiava os telefones e saía telefonando para as pessoas para saber se elas tinham interesse em conhecer uma demonstração gratuita dos irmãos Eduardo e Fabrício. Porque na época, nós somos 4, né? 4 sócios. Os 2 mais velhos é que eram operativos no trabalho. Os 2 mais novos eram crianças ainda. E aí começou a prospecção de evento. Depois eu consegui, com muito trabalho, comprar uma impressora e um computador financiado. E aí comecei a imprimir cartões e folders de propaganda, onde eu comprava um jornal chamado... Meu Deus, eu esqueci o nome do jornal, que só publicava proclama de casamento. Era uma época que saía no jornal. Tinha isso? Júlio e Aline pretendem se casar, papapá. Se alguém tem alguma coisa... Aquela coisa que a gente vê em filme americano, você tem que dar publicidade a seu casamento. Olha só. Então, se eu tiver... Eu sou muito desocupado ali, meu casamento não rolou, eu vou ficar lendo aquele negócio para ver se eu atrapalho alguém. E aí uma vingança. Exatamente. Esse aqui não pode casar, não. Esse aqui já casou com a minha filha, não pode casar, não. Entendeu? Então, ele ia lá, ele reclamava no cartório e impedia seu casamento. A gente lia os proclamas, descobria onde iam ser os cursos de noiva, ia nos cursos, levantava os limpadores de para-brisa e colocava o papelzinho com propaganda. Vai se casar, papapá. Então, legal, empreendedorismo raiz. A gente criou um mercado que não existia. Quem tem uns 25 anos não sabe nem o que é isso. Não sabe o que é isso. Sabe por que você não mandava um SMS, um WhatsApp? Vocês não vão lembrar, não é época de vocês, mas a Companhia Sinfônica parece o Castelo Rá-Tim-Bum. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Lembra disso? Eu lembro. Senta que lá vem... época, sim. Lembro do banho do ratinho. Isso aí. Então, essas memórias afetivas, a gente foi construindo uma rede de pessoas que a gente atendeu e hoje essa rede nos vende. Então faz 3 anos que eu não tenho um cartão de visita. A demanda, o cliente que nos procura. É porque hoje você tem o decorador trabalhando, entre aspas, né? Trabalhando para você. Você tem, né? A cerimonialista, todos já... Todos nos vendem. Noivas, e as próprias noivas. Eu fiz meu casamento foi 12 anos atrás, 2010. Acertei a data. E quem foi no meu casamento e ouviu qualidade, né, da música que foi tocada lá na igreja, lembrou de você, anotou né, as amigas, porque a gente é contemporâneo, né? Todo mundo vai casando ao mesmo tempo, né? Sim, é uma safra, né? Então, a noiva que foi depois da minha esposa já foi pegando os fornecedores aí. Tem gente que não escolheu o noivo, mas já escolheu a empresa. É verdade. É isso aí. Eu te garanto, tem gente que já sabe. Absolutamente. Quando eu casar, vai ser assim. Quando vai ser eu a casar... sinfônica, vestido de noiva de fulano e de tal, decorador vai ser fulano, buffet tal. Eu sempre digo que gente feliz compartilha. Quando você viaja, você adora contar sobre sua viagem. Então, uma pessoa feliz adora dividir essa felicidade. Uma pessoa de sucesso gosta de passar os segredos do sucesso. Então, gente feliz não tem problema em compartilhar. As nossas clientes, elas precisam ser felizes. E aí, elas vão nos vender automaticamente. Verdade. Então, hoje não é a gente que se vende. A gente é comprado pelas pessoas.
Então, porque tem um mercado muito grande, quase como o dentista, boca a boca total, né? E por que os fornecedores, os parceiros nos vendem? Porque o evento, amigos, ele é um organismo, ele tem vasos comunicantes. Então, não adianta a noiva estar maravilhosa, a música estar perfeita e o ar-condicionado não estar gelando. Verdade. Porque geralmente o que tiver ruim vai ficar em destaque por estar em contraste. Isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o contraste, porque o paladar não retrocede. Se você prova uma experiência melhor, a experiência ruim fica escandalosa. Sim. E fica intolerável, né? E Porque aí o você só vai fornecedor olhar nos para indica. aquilo. Exato. Então o decorador nos indica porque facilita o trabalho dele, o organizador nos dinheiro. indica Eu ia porque falar. facilita o trabalho dele. Deve ter sido criada uma rede, né? Exatamente. Do business de casamento, né? Porque pessoal, Exatamente. com fulano eu não quero nem trabalhar junto porque eu o meu... fico em risco. Exatamente. O meu Que vai ficar correndo risco porque o outro vai errar. E é tudo encadeado. O problema de um é o problema do outro. Né? A gente tem que, quando a gente faz um evento, a gente faz uma corrente de fornecedores em volta do cliente para protegê-lo. E se o cliente se sente protegido, ele não estuda os procedimentos, ele fica tranquilo. Igual quando a gente anda de avião. A gente não estuda os procedimentos de pilotagem. Não. A gente simplesmente fecha o cinto de segurança E vai. dorme. Não tem o que fazer, eu não sei o que fazer. E não tenho tempo para aprender. Tá vendo de novo o tempo? Não dá tempo de estudar pilotagem para dar de avião. Então não dá tempo de virar profissão noiva para se casar. A noiva inteligente, ela é médica, então ela vai operar as pessoas e deixa que a gente opera o casamento dela. É muito mais produtivo. Demais. E tirando a divulgação, como você disse, nessa época aí atrás, quais eram os outros desafios daquela época? Então, o desafio era ficar conhecido, porque quando você é um artista, você Ganhar vende autoridade. a sua notoriedade, a sua autoridade. Depois que você tem notoriedade e autoridade, aí você não vende mais o que você faz, e sim quem você é. Quer ver? Se você contratar o DJ Alok, você não vai falar DJ Alok, você vai falar Alok. E isso vale para qualquer negócio. Vou usar um exemplo dos meus amigos do Big Lar. Você não fala, vou no supermercado. Big Lar. Vou no Big Lar. E quando você tem muita intimidade com a minha esposa, ela fala, passa no Big. Ela nem termina o nome, entendeu? Como me chamam de Edu. Isso é um sinal de intimidade. Então, você começa a ter intimidade. E quem contrata uma marca, não contrata um produto ou serviço. Uma pessoa que compra um Rolex não fala, comprei um relógio. Verdade. Ele comprou um legado. Ele comprou uma tradição. Ele comprou uma reputação. Você vende isso, a sua notoriedade e a sua reputação. Eu contratei Bruno e Marrone. Ninguém vai falar, contratei uma dupla sertaneja assim, a não ser que ele seja assim, o Dalai Lama, né, símbolo da humildade, e fale, eu contratei uma dupla sertaneja. Só que legal. Exatamente. Então você contrata a notoriedade, o artista depende disso. Só que ele não pode ficar pegado a só isso, porque senão ele perde o grau de inovação. Ele precisa ficar inventando o tempo inteiro. Eu diria mais, eu acho que não é o artista que depende disso, não. É o empreendedor, Qualquer né? um. Porque Qualquer você, né,